O sol não explodiu, não se apagou, simplesmente parou de voltar. E nessa escuridão interminável não tememos a noite, tememos que a luz nunca tivesse existido. Nunca pensamos que o fim chegaria sem barulho, sem bombas, sem guerras, apenas sem luz. Foi como uma respiração que não voltou, como piscar e o olho nunca mais se abrir. Em uma manhã qualquer, o mundo acordou e o sol não estava lá. No início, houve silêncio. As redes explodiram com teorias, com memes, com incredulidade coletiva. Era um eclipse, um erro na atmosfera, um truque da natureza. Mas o relógio avançava e a sombra não cedia. Passaram horas, depois dias, e a luz nunca voltou. A humanidade, por hábito, tentou dar nome ao inexplicável. Chamaram de a anulação, a cegueira global. Alguns chamaram de julgamento, mas nenhum nome trazia o calor de volta. Nos primeiros 3 dias, as plantas começaram a colapsar. Na primeira semana, os sistemas elétricos sobrecarregaram. Na segunda, as reservas de alimentos foram saqueadas. O frio começou a entrar pelas frestas das civilizações. Não como uma tempestade, mas como um sussurro prolongado que não para. Mas o pior não foi o frio. Foi a desincronização. O tempo, sem sol, perdeu significado. A humanidade começou a fragmentar-se por dentro. Insônia massiva, surtos psicóticos, estados de transe, famílias que não sabiam quando dormir, quando falar, quando chorar. O relógio já não marcava futuro. Os governos caíram em cadeia. Os satélites pararam de responder. As telas mostravam mensagens estáticas em idiomas antigos, como se outra era estivesse se filtrando na nossa. E no meio do caos surgiu uma ideia mais aterradora que a própria escuridão. O sol não tinha se apagado, o haviam ocultado. Foi nos subsolos de Oslo onde vazou o primeiro documento, um fragmento de um protocolo chamado Veil. Um projeto internacional liderado por cientistas, governos e corporações invisíveis. O arquivo estava incompleto, mas uma frase brilhava entre o ruído digital. O Sol foi coberto com uma membrana de controle total, não por proteção, por seleção. Essa palavra, seleção, desencadeou o colapso final. Surgiram facções, cidades, cultos que adoravam a escuridão como uma libertação. Milícias solares que construíam altares ardentes, queimando recursos para imitar a luz perdida. Tecnólogos renegados que projetavam sóis artificiais, frágeis e inconsistentes, mas que ofereciam breves lampejos de sanidade. E nas fendas das antigas cidades começaram a aparecer eles. Os que nunca tinham vindo à superfície. Humanos ou algo mais. Criaturas de olhar fixo e pele leitosa. Falavam pouco, mas andavam com uma segurança antiga, como se sempre tivessem esperado esse momento. Um ancião sem nome, nas ruínas de Alexandria, contou que seu povo tinha um mito. Quando o sol se ocultar por decisão humana, o ciclo terá terminado. E os que foram primeiros voltarão a caminhar entre nós. A história se bifurcou em ecos. Alguns afirmavam que os ocultadores do sol eram humanos. Outros, que eram seres de outra era, outra dimensão. Alguns diziam que a luz era um engano desde o início e que agora começava a verdade.
O certo é que o céu não mudava. Uma casca escura cobria tudo, sem lua, sem estrelas, sem brecha, como uma pálpebra planetária. Uma noite sem piscar. Houve tentativas, explosões na estratosfera, raios dirigidos, satélites lançados ao vazio. Mas tudo que subia, desaparecia. Como se alguém, algo, estivesse interceptando cada tentativa. Uma jaula perfeita, invisível, implacável. E nesse mundo parado, a humanidade começou a esquecer. Primeiro os meses, depois os nomes, depois a própria ideia de luz. As crianças nasciam com pupilas dilatadas, com pele translúcida. Não sabiam o que era uma sombra, porque sem luz também não há sombra. Em uma cidade submersa, alguém escreveu nas paredes: "Não tememos a escuridão, tememos que a luz nunca tenha sido real." Mas como toda a história humana, houve uma exceção: um menino. Ninguém soube de onde ele veio. Ele tinha os olhos fechados o tempo todo, mas quando caminhava, os sensores se ativavam como se a luz os tocasse. Chamaram-no de Fóton. Seguiram-no, estudaram-no e descobriram que ao seu redor certas cores reviviam. Não era luz solar, era outra coisa, uma espécie de memória visual. Dizia-se que ele sonhava com o sol, que todas as noites, em sua mente, via paisagens banhadas de ouro, e que ao acordar, a tristeza em seu rosto era tão profunda que quebrantava a vontade de quem estava ao seu redor. Uma noite, desapareceu, e uma fenda se abriu no céu. Não foi luz, foi som, como um gemido interestelar, como se algo enorme tivesse girado levemente sobre seu eixo, como se o véu tivesse estalado. Então, milhares começaram a sonhar com a luz. Não a viam, mas lembravam-se dela com detalhes, com certeza. E essa memória tornou-se contagiosa, como uma infecção inversa, não do corpo, mas da alma. A humanidade reduzida, quebrada, distorcida, começou a reconstruir. Não com fogo, não com eletricidade, com lembranças. Pintavam paredes, sussurravam relatos, acendiam palavras como se fossem tochas. O céu continuava escuro, mas algo por dentro havia mudado. Talvez o sol não voltou, talvez foi substituído, ou talvez nunca o precisássemos. E talvez ainda estejamos a tempo. Mas, se algum dia abrirem os olhos e a luz não estiver lá, lembrem-se desta memória. E não perguntem porquê, perguntem quem.